Bom, agora a gente vai falar de cinema nacional com o professor de cinema Rodrigo Oliva. Seja bem-vindo, Rodrigo, ao P Notícias. Eu que agradeço o convite. Obrigada, só, por favor. Obrigada, Rodrigo. Bom, Rodrigo, né, a gente fala de produção de cinema nacional, né? Muita gente fala em falta de incentivo, mas realmente isso acontece? Falta incentivar as produções aqui no Brasil? Eu acho que é um problema assim sério para ser discutido, né? Há muito tempo se discute isso, porque existe o problema de financiamento, mas também existe o problema das pessoas que assistem, né? Para quem esses filmes são feitos e como que nós nos portamos vendo esses filmes, se a gente vai assistir os filmes. Então, assim, existem políticas para se fazer os filmes são feitos, mas será que esses filmes chegam aos cinemas e será que nós consumimos esses filmes? Então, assim, existem muitas interrogações sobre isso, né? E essas interrogações vão desde assuntos ligados à história, o que nós, brasileiros, pensamos do cinema, desde a questão social, da questão cultural, da interferência do cinema americano no nosso cinema. Então, são várias discussões que a gente precisa pensar, refletir sobre isso, né? Mas existem políticas de financiamento dos filmes, sim. Inclusive, Rodrigo, a repórter Larissa Fernanda produziu uma reportagem com os filmes premiados, inclusive sobre a produção, né, do cinema brasileiro nos últimos anos. Segundo a Agência Nacional de Cinema, Ancine, o ano de 2012 atingiu recorde de 1,6 bilhão somente nas salas de cinema. Porém, o número final das produções nacionais foram a pior dos últimos 2 anos, 10,62%. Em 2011, foi de 17,8% e 2010, 25,6%. Os filmes no Brasil são produzidos em grande parte por incentivo fiscal, desde 1997, quando foi aprovado que empresas e pessoas físicas que investissem em cultura teriam 100% de desconto no imposto de renda. A Lei Rouanet garantiu investimentos no setor. A produção do cinema brasileiro desde 1887 é de 3.833 longas-metragens, 17.774 curtas e médias-metragens. Foram 12 indicações de filmes brasileiros ao Oscar, sendo que apenas um levou a estatueta, o filme Orfeu Negro, de 1959. Fernanda Montenegro foi a única atriz brasileira a ser indicada na categoria de atuação. Com a lei do audiovisual, que exige que os canais de televisão fechados coloquem na programação 3 horas e meia de produção regional e local, o incentivo será ainda maior para o cinema brasileiro crescer. A comédia brasileira De Pernas pro Ar 2 conquistou o público brasileiro. Em menos de um mês, foram mais de 4 milhões de pessoas que assistiram ao filme e se tornou o filme de maior bilheteria nos últimos 2 anos. Bom, então, como a Larissa falou, aí, os filmes que mais têm bilheteria aqui no Brasil, os filmes nacionais, são esses com essas narrativas mais hollywoodianas, não é, Rodrigo? Né? Por que isso acontece? Essa é uma questão até estudada do gênero do melodrama, né? O gênero melodramático. De certa forma, o cinema americano ele importa, né, esse tipo, importa e exporta, né, um processo mercadológico, esse tipo de filme, né? Então, nós acabamos sendo, eu falo isso de uma forma assim, às vezes parece meio preconceituosa essa abordagem, mas de certa forma a gente é meio condicionado, nosso olhar é condicionado a esse tipo de filme. Então, para nós assistir um filme, sei lá, do Japão, parece estranho, né? E esses filmes também de outras cartografias, né, de outras nacionalidades, acabam não tendo espaço também no nosso cinema. Então a gente vê o cinema assim como um mapa mundi, né? Assim, é produzido filme em todos os países praticamente. Mas, de certa forma, o cinema americano domina. Então, o filme de maior expressão, como a repórter falou, que é o De Pernas pro Ar, ele tem essa característica, uma comédia, ela é melodramática. Que é uma coisa que não existe aquilo, né? Aquela realidade que ela expõe, né? Sim, e que é totalmente baseado numa fórmula que é a fórmula do cinema americano. Então, mesmo filmes como ela mostrou, até o Central do Brasil, que é um filme muito premiado, por mais que seja um filme muito bonito, muito interessante e mostre aspectos da realidade do Brasil, ele é melodramático também, né? Então, assim, isso que, de certa forma, faz com que as pessoas se interessem bastante para ir ao cinema.
Então, muitos filmes acabam assim, querendo subverter um pouco essa lógica, alguns diretores, principalmente de cinema, e acabam não tendo grandes experiências, expectativas com relação a público, mas ganham prêmios em festivais de cinema porque, de certa forma, mexem com a linguagem cinematográfica, apresentam ideias diferentes. Então, existe essa discussão, esse debate entre o cinema mercadológico e o cinema como uma coisa mais artística. E falando desse cinema assim mais artístico, que tenta expressar mesmo a realidade, né, de uma forma, né, mostrando esse olhar cinematográfico, não chega a ser até um paradoxo, Rodrigo, as pessoas se interessarem por uma realidade que não é a nossa, né, como, por exemplo, você falou, esse estilo melodramático do hollywoodiano, né, e se interessa mais por esse estilo do que, né, pelos filmes que realmente retratam, né, essa... Esse é o paradoxo e essa é a dificuldade que existe para os cineastas brasileiros, né? Assim, mas de quem que é a culpa? Né? Então, na comunicação, nós vamos verificar isso tem a ver com a cultura de massa, né? Então, assim, que joga isso de uma forma aberta e as pessoas, às vezes, não pensam o cinema de uma forma educativa, conceitual. Existe uma frase que eu gosto muito de um cineasta brasileiro que ele fala o seguinte, eu sempre falo isso para os meus alunos até, que um país sem cinema é como uma casa sem espelhos. Né? Por quê? Porque a ideia do cinema, por trás dessa outra abordagem, que é essa abordagem mais cultural, é revelar coisas que são nossas. Então, a partir do momento em que a gente não olha, que a gente despreza aquilo que faz parte da nossa realidade, nós estamos, de certa forma, mascarando esse lado. E nós temos esse império da cultura americana, que não chega só no cinema, chega na música, chega em outras manifestações. E, de certa forma, isso faz com que o nosso olhar, de certa forma, seja condicionado. Então, assim, eu acho que as pessoas falam assim, eu gosto de cinema brasileiro, ou tenho certo preconceito com o cinema brasileiro. Mas eu acho que existe uma certa pedagogia, a gente precisa aprender a olhar para aquilo, né? Porque para aquilo que a gente faz. E aí vai ter muitos cineastas que vão tentar fazer isso. Inclusive na história do cinema brasileiro, eles tentam fazer filmes que mostrem aspectos da nossa realidade, mostrem a gente. Mas isso fica por um outro lado. Às vezes não consegue ter experiências de público e acaba se tornando chatos, as pessoas acham que eles não são interessantes. Então é um debate muito difícil, porque não existe culpado, né? Existe uma questão de aprendizado. Né? E aí, o que fazer para reverter isso, eu não sei. É complicada essa mesma situação, Rodrigo. Mas a gente começou a entrevista, né, falando das produções mesmo, cinematográficas, né? A gente viu ali a Larissa falando até que caiu esse ano, né? E agora com a lei do audiovisual, que as televisões, né, as televisões pagas precisam ter mais de 3 horas de programação brasileira, não vai faltar produção, Rodrigo? Eu acho que não, né? Vai estimular um pouco a questão da produção. Acho que esse é o sentido que o governo tenta fazer para justamente, eu acho que acabar com esse impacto que a gente tem do cinema americano. Eu acho que tudo que vem também não devia ser assim, né? Porque vem como uma lei, como uma ordem, né? Impõe, né? Impõe isso. Então, por esse lado, não acho tão interessante. Por outro lado, eu acho que é viável no sentido de fazer essa pedagogia, sabe? Então, é interessante porque a gente vai estar começando a colocar essa... Né, que hoje, de certa forma, eu acho que está até abrangente. Né? Então, assim, fala assim, as pessoas não vão ao cinema, mas eu acho que existe menos preconceito com relação ao cinema brasileiro do que existia há uns 10, 15 anos atrás. Isso até mesmo graças a esses filmes comerciais, querendo ou não, né? Né? Tá certo, Rodrigo. Bom, eu espero então que isso incentive mesmo as produções até locais. Isso é interessante também. Obrigada pela sua participação, Rodrigo, aqui no P-Notícias.